Boa tarde. Naquela tarde, o Tribunal de Justiça no centro do Rio de Janeiro tornou-se palco de uma luta extraordinária. Uma líder religiosa, grávida de 7 meses, levantou-se para defender seu marido, que havia sido difamado e incriminado pela polícia. Quando a verdade foi revelada, a justiça foi feita. Esta é uma história real sobre coragem, amor e o colapso da arrogância do poder. Naquela tarde, sob o céu escaldante do Rio, onde o sol castigava o asfalto, o pátio do fórum estava lotado. Jornalistas se cotovelavam para posicionar suas câmeras. Guardas municipais e policiais circulavam, e os corredores do tribunal estavam repletos de curiosos. Em meio àquela multidão surgiu uma jovem mulher que fez muitos olhares se voltarem imediatamente. Ela era Mariana, conhecida como Missionária Mariana, uma mulher de 26 anos respeitada por liderar grupos de oração e projetos sociais na comunidade. Vestindo uma saia longa preta e uma blusa branca impecável de mangas compridas, com o cabelo preso num coque modesto que denotava sua postura conservadora e digna, Mariana parecia simples, mas irradiava uma autoridade incomum. Seu rosto era bonito e sereno. Sua pele parecia imune à poeira e fuligem do centro da cidade. Mas o que mais chamava a atenção era sua barriga proeminente. Sua gravidez já havia entrado no 7º mês. Embora estivesse claramente em uma condição física delicada, ela permanecia ereta, caminhando com firmeza para dentro do edifício. Era como se o peso da gravidez jamais pudesse deter seu espírito. Todos que a viam percebiam imediatamente, aquela não era uma mulher comum. Ela era a esposa do réu que se tornará o assunto mais comentado nos noticiários policiais e nas redes sociais. Seu marido Carlos, um técnico de informática e diácono na igreja local, fora acusado de tráfico e posse de drogas por um inspetor da Polícia Civil chamado Roberto. O caso estava cheio de irregularidades desde o início, uma prisão sem mandado judicial, provas encontradas de maneira misteriosa e a recusa de Carlos em pagar suborno para que o caso fosse arquivado. Naquele dia, Mariana não veio apenas como esposa do réu, mas como testemunha-chave, pronta para revelar a verdade diante do público. Sua coragem ao enfrentar uma instituição de segurança pública, muitas vezes vista como intocável, fez seu nome circular em todas as rodas de conversa. Desde o primeiro dia, ela anunciou que estaria presente no julgamento. Sua presença tornou-se um símbolo de resistência contra a injustiça, especialmente porque ela era uma mulher gestante, colocada numa posição que o sistema considerava vulnerável. No entanto, essa fragilidade não era visível nos passos de Mariana. Com a respiração controlada e o rosto tranquilo, ela caminhou pela fileira de espectadores que se levantaram para abrir caminho. Algumas pessoas sussurravam, admirando sua firmeza. Outras erguiam seus celulares para tirar fotos. Repórteres apontavam câmeras e microfones, mas Mariana não se abalou. Ela não estava interessada nos holofotes da mídia. Seu objetivo era único: defender o marido difamado e silenciar as mentiras que haviam manchado a honra de sua família. Em seu silêncio havia um fogo ardente. Em sua calma guardava-se uma onda que logo abalaria o tribunal naquele dia. Ela não choraria na sala de audiência. Ela não pediria misericórdia. Ela falaria como uma testemunha que sabia exatamente o que havia acontecido e permaneceria de pé até o fim para estabelecer a verdade. Na sala principal do tribunal, os bancos estavam lotados. O meritíssimo juiz já estava sentado em sua cadeira elevada e a polícia militar fazia a segurança rigorosa de cada canto do salão. Quando o nome de Mariana foi chamado, todos os olhos se voltaram para ela. Ela se levantou e caminhou pelo corredor estreito em direção à cadeira das testemunhas. Naquele instante, o ambiente ficou subitamente silencioso. Todos os presentes sabiam que aquela não seria uma sessão comum. Aquele seria o momento que definiria o rumo do julgamento e talvez mudasse a opinião pública. Pois quem estava ali não era apenas uma líder comunitária. Era uma mulher carregando 2 vidas, ousando enfrentar a calúnia de um agente do Estado. Seu olhar afiado e cheio de convicção fez com que até o juiz a olhasse com respeito. A missionária Mariana estava presente, e sua presença era o início de um grande terremoto que mudaria tudo.
Do lado direito da sala de audiência, sentava-se uma figura que se destacava não pela autoridade, mas pela forma física e expressão arrogante. Roberto, o inspetor de polícia de 37 anos, usava uma camisa polo da corporação que parecia apertada demais em seu corpo corpulento. Sua barriga volumosa pendia sobre o cinto, como se fosse estourar os botões a qualquer momento. Suas têmporas estavam molhadas de suor. Apesar do ar-condicionado ligado no máximo, seu rosto exibia uma soberba difícil de esconder. Seu olhar era inquieto e ameaçador. Ele estava sentado de pernas abertas, braços cruzados sobre o peito, como se todo o tribunal estivesse sob seu comando. Roberto não era apenas a testemunha de acusação, mas o policial responsável pela prisão de Carlos. Com a acusação de tráfico, ele se posicionava como o herói que desmantelou um criminoso. No entanto, por trás de tudo isso, havia um cheiro podre que o público começava a sentir. O nome de Roberto já era conhecido nos bastidores como um policial liso. Liso não por ser inteligente, mas por sua habilidade em escapar da corregedoria e manipular inquéritos. Muitos advogados cochichavam nos corredores do fórum sobre os kits flagrante que ele costumava manipular, especialmente quando o suspeito se recusava a pagar o arrego suborno. No caso de Carlos, o público começou a questionar: por que a invasão ocorreu à noite sem mandado? Por que a única testemunha era o próprio Roberto? E por que as drogas foram encontradas justamente em um local improvável, escondidas dentro do guarda-roupa do bebê? A suspeita aumentou devido ao histórico de Roberto, que frequentemente tirava provas do próprio bolso para incriminar civis. Alguns jornalistas investigativos já haviam reunido dados sobre suas violações éticas, mas todos os seus processos desapareciam misteriosamente na corregedoria interna. Embora seu rosto aparecesse na mídia como um agente combativo, entre os repórteres criminais, Roberto era o símbolo da pequena corrupção que cresce porque é tolerada. O caso de Carlos foi o auge de sua ousadia em brincar com fogo. Ele achava que, como nos casos anteriores, a vítima ficaria calada, pagaria e tudo acabaria. Mas desta vez foi diferente. Ele não contava com a figura de Mariana, uma esposa que não era apenas inteligente, mas tinha uma fibra dura como rocha. A presença de Mariana no tribunal naquele dia deixava Roberto nervoso. Embora tentasse disfarçar com sua cara de arrogância, ele sabia que seu testemunho seria testado ao limite e sabia que desta vez, os olhos afiados do público estavam sobre cada uma de suas mentiras. Mas Roberto viveu muito tempo em um poder ilusório, acreditando que podia dobrar a lei à sua vontade. Entre os sussurros dos jornalistas e observadores jurídicos nas últimas fileiras, o nome de Roberto era repetido. Alguns anotavam rapidamente em seus blocos, observando os movimentos daquele homem grande que começava a ficar inquieto, visível na forma como secava a testa com um lenço encardido. Mas ainda assim, quando chamado para depor, Roberto levantou-se estufando o peito com um sorriso cínico forçado. Ele não sabia que naquela tarde, o que ele encobria com o distintivo e a carteira funcional começaria a ser exposto. Diante do juiz, diante do povo e diante de uma jovem grávida de 7 meses que não tinha medo de dizer seu nome e olhá-lo nos olhos. Naquele dia, Roberto se tornou o centro das atenções não pela grandeza de seu cargo, mas pelo mau cheiro da mentira que estava prestes a explodir no meio do tribunal. Quando a sessão foi aberta oficialmente e o martelo do juiz bateu 3 vezes, o silêncio caiu. Todos os olhos se voltaram para a cadeira das testemunhas quando o nome de Mariana foi chamado. Com calma, ela se levantou e caminhou devagar pelo corredor. Seu corpo, carregando uma gestação avançada, parecia sólido, e cada passo refletia uma convicção inabalável. Ela chegou à cadeira, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade, somente a verdade. Não havia som no tribunal, exceto a respiração contida dos espectadores que percebiam que aquela não era uma mulher comum. Então Mariana abriu a boca. Sua voz era suave, sem se exaltar, mas audível em cada canto da sala. Cada frase era entregue com clareza. Cada palavra escolhida com cuidado, mas firme. Mariana não falava apenas por seu marido. Ela falava em nome de todas as vítimas de forjados e abusos de autoridade nas comunidades.
Mariana explicou como, naquela noite, a porta de sua casa foi esmurrada por policiais sem apresentarem qualquer mandado judicial. Ela lembrou exatamente como Roberto entrou com botas sujas direto na sala de estar, mandando todos deitarem no chão e revirando a casa como se procurasse algo que ele mesmo já havia preparado. Ela afirmou claramente que naquele momento estava fervendo água para o chá da noite e seu marido, Carlos, estava consertando um cabo de rede no quintal. Não havia testemunhas da associação de moradores, não havia documentação oficial. Apenas Roberto e 2 subordinados que chegaram com acusações e brutalidade, alegando que um pacote plástico foi encontrado na cômoda do bebê, um móvel que nem sequer havia sido usado, pois o primogênito ainda não nascerá. A gaveta estava sempre trancada e apenas Mariana tinha a chave. No entanto, naquela noite a gaveta estava aberta e o plástico apareceu do nada. Ela relatou o fato com um tom neutro, mas com um olhar penetrante que atravessava a podridão de Roberto do outro lado da sala. Não parou por aí. Mariana então revelou o fato mais chocante. Dias após a prisão, Roberto foi à casa de sua mãe e ofereceu um acordo. Ele disse: se a família entregar a quantia de R$50 mil, o caso do Carlos será simplificado e o processo não vai adiante. Mariana, que conhecia seus direitos e vivia por princípios cristãos inabaláveis, rejeitou a oferta imediatamente. Ela não aceitaria que seu marido fosse rotulado como criminoso para o lucro de um policial corrupto. Diante do juiz e de todos os presentes, Mariana detalhou a conversa, incluindo a hora e o local. Alguns espectadores suspiraram audivelmente. Outros anotavam freneticamente enquanto outros encaravam Roberto, que agora começava a parecer desconfortável. Mariana não acusava sem base. Ela desafiou Roberto a negar sob juramento e declarou estar pronta para trazer testemunhas adicionais se necessário. Ela sabia que sua coragem naquele dia determinaria o destino de sua família. O testemunho de Mariana abalou o tribunal. O juiz parecia tomar notas com seriedade, levantando o rosto para observá-la por mais tempo do que o habitual. Enquanto isso, o promotor parecia recalcular sua estratégia. Do outro lado, Roberto começou a ficar agitado. Suas mãos brincavam com uma caneta. Seus olhos não conseguiam encarar a testemunha diretamente. Mariana estava ali não como uma vítima passiva, mas como uma combatente digna. Mesmo grávida, não demonstrava fraqueza. Ela não se defendia, não pedia pena, não implorava simpatia. O que ela apresentava era verdade, organizada e entregue com coragem pura. Quando terminou, o tribunal permaneceu em silêncio. Ninguém ousou aplaudir, mas a tensão era prova. Todos perceberam que o que acabaram de ouvir poderia virar o jogo. E naquele dia, a voz de uma mulher gestante tornou-se a arma mais afiada capaz de perfurar a muralha de mentiras de um agente do Estado. A sala, antes calma, começou a aquecer. Conforme as palavras saíam da boca de Mariana, descascando as camadas de corrupção escondidas sob o nome da lei, os jornalistas na parte de trás baixavam as cabeças, escrevendo citações afiadas. Alguns já preparavam transmissões ao vivo para as redes sociais. Ativistas de direitos humanos que há muito suspeitavam das ações de Roberto, trocavam olhares e assentiam, confirmando que suas suspeitas não eram infundadas. Cada frase de Mariana era como uma marretada na mesa da justiça. Ela apresentou provas verbais sistemáticas, sem gaguejar. Explicou hora, local, nomes e até a posição exata na sala quando Roberto fez a intimidação e pediu o suborno. A atmosfera mudou drasticamente quando Roberto, sentado no banco das testemunhas de acusação, começou a perder o controle. Ele interrompeu várias vezes com voz alta, acusando Mariana de ser uma mulher querendo palanque político. As falas grosseiras geraram murmúrios de desaprovação. O juiz bateu o martelo 3 vezes ordenando silêncio. Mas Roberto não parou. Ele lançou comentários inapropriados, insinuando que a gravidez de Mariana era uma tática para ganhar simpatia e disse que mulher fraca não devia estar num tribunal. Isso fez muitos o olharem com repulsa. Advogados abaixaram a cabeça, envergonhados. O juiz anotava as irregularidades com expressão cada vez mais severa. Mas foi no meio desse depoimento que Roberto se levantou, explodindo de raiva.
Ele apontou o dedo para Mariana, chamando-a de mentirosa e avançou em direção a ela como se fosse atacar. Policiais da escolta se levantaram, mas o clima já estava incendiado. O juiz bateu o martelo com força, ameaçando expulsar Roberto. Em meio a tudo isso, Mariana permaneceu sentada calma. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e retomou sua fala com voz ainda mais forte. Sua calma foi um tapa moral na cara de Roberto, que entrou em pânico. O julgamento virou uma batalha psicológica. De um lado, uma gestante de cabeça fria, do outro, um agente do Estado tentando defender mentiras com fúria. As manchetes já eram escritas: missionária expõe manipulação, policial surta, juiz irritado. A situação ferveu. Roberto, vermelho, suando, respirando como um animal encurralado, percebeu que seus argumentos não calavam a verdade. Sob pressão, num ato impensado e selvagem, Roberto levantou-se abruptamente. Com passos pesados e rosto transtornado, ele foi até Mariana. Muitos pensaram que ele apenas gritaria. Mas o que aconteceu foi bárbaro. Com um movimento brutal, Roberto ergueu a mão direita e desferiu um tapa no rosto de Mariana com toda a força. O estalo ecoou pelo salão. A cabeça de Mariana virou violentamente e seu corpo foi jogado da cadeira para o chão de mármore frio. Seu lábio partiu, o sangue jorrou, manchando sua blusa branca. O caos se instalou. Gritos histéricos. Um jornalista derrubou a câmera. Ativistas se levantaram. Os seguranças, lentos, só reagiram quando Mariana já estava no chão, gemendo de dor e segurando a barriga. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ainda fitavam Roberto. Sem lágrimas. Apenas a ira profunda de uma mulher tratada como animal por quem deveria protegê-la. Roberto não recuou, estufou o peito, desafiando a todos. Mentirosa merece isso, gritou ele. A plateia respondeu com fúria: prende ele. Covarde! O juiz, com olhos arregalados de raiva, bateu o martelo freneticamente, ordenando a prisão de Roberto. 2 policiais finalmente seguraram os braços de Roberto, forçando-o a sentar. Mas era tarde. O sangue na roupa de Mariana era prova da falência moral do Estado. Enquanto Roberto era contido, a confusão continuava. Vídeos do ataque já subiam nas redes. A hashtag Justiça por Mariana disparou. Ativistas correram para ajudar os advogados de Carlos. E o mais impressionante foi a reação de Mariana. Com o rosto sangrando e o corpo fraco, ela recusou ajuda para sair. Forçou-se a sentar novamente. Lábios trêmulos, mas voz firme: continuem o julgamento. Eu ainda não terminei. A sala silenciou novamente. O público viu que a mulher que pensavam que cairia estava mais forte que qualquer um. Roberto havia cruzado a última linha. Segundos após o golpe brutal em Mariana, a emoção contida no peito de Carlos explodiu. Sentado no banco dos réus algemado, ver sua esposa amada grávida ser agredida na frente de todos queimou o limite de sua paciência. Seus olhos se arregalaram, o rosto ficou vermelho e, sem pensar, ele saltou da cadeira. As algemas não o pararam. Com a força de um homem defendendo a honra de sua família, Carlos voou na direção de Roberto como uma flecha. Os guardas ficaram paralisados com a velocidade. Roberto, ainda arrogante após bater em Mariana, não esperava o contra-ataque. Num movimento de fúria e justiça, Carlos, com as mãos presas, girou o corpo e acertou uma cotovelada, ou cabeçada, dada a restrição das mãos, brutal no rosto de Roberto. O som de osso quebrando foi ouvido. O nariz de Roberto foi esmagado. Sangue jorrou sobre a farda, sujando o chão. O corpo pesado do policial foi jogado para trás, caindo com um baque surdo, urrando de dor como uma besta ferida. O grito de dor de Roberto não era só pelo nariz quebrado, mas pelo ego destruído em público. A segurança finalmente agiu, separando os dois. Mas a cena estava feita. O tribunal virou testemunha da bravura de um homem comum que, mesmo algemado, não permitiu que sua esposa fosse pisada. Os flashes iluminaram a sala. O vídeo do revide de Carlos viralizou. Isso é um marido de verdade e golpe de justiça.
No meio do caos, Mariana, ajudada por um advogado, olhava para Carlos com emoção. Sem palavras, eles se entendiam. Roberto foi levado para atendimento médico, humilhado, não mais como autoridade, mas como um covarde derrotado. Carlos, ainda algemado, agora era visto não como réu, mas como herói. O tribunal ficou em um silêncio atordoado. O juiz, trêmulo não de medo, mas de indignação ao ver a lei ser profanada por um policial, olhou para Roberto no chão e para Mariana ferida. Não havia mais dúvidas. O juiz, antes neutro, respirou fundo. A atmosfera era de emoção pura. O público olhava para Mariana com respeito profundo. A frase "eu ainda não terminei" ecoava. Roberto, o xerife, agora era o símbolo da podridão. Jornalistas não escondiam o desprezo. As redes sociais ferviam exigindo a prisão de Roberto e a liberdade de Carlos. Diante da pressão e dos fatos, o juiz pediu um recesso de 10 minutos. Mas a decisão já estava clara. O que foi revelado não era apenas a mentira de um homem, mas a falha de um sistema. Quando parecia que a tensão não podia aumentar, o advogado de Carlos se levantou. Excelência, apresentamos uma prova nova recebida esta manhã de um vizinho anônimo. Isso esclarece tudo. Um vídeo de câmera de segurança CFTV foi exibido no telão. A imagem, um pouco granulada, mostrava claramente Roberto, com seu corpo inconfundível, entrando no quarto do casal. Ele abriu o guarda-roupa, tirou algo do bolso e plantou o pacote de drogas entre as roupas do bebê. A sala explodiu em murmúrios. Flagrante forjado. Crime, gritou um ativista. O juiz empalideceu. O vídeo foi repetido. A prova era irrefutável, Roberto plantou as provas. O advogado explicou que o vídeo foi recuperado de um HD danificado por um técnico amigo de Carlos. Roberto, num canto, estava pálido com o nariz enfaixado, destruído. O promotor abaixou a cabeça. Mariana olhava para a tela com lágrimas de alívio. A mentira estava nua. O juiz retomou a sessão. Olhou para as provas, para Mariana, para Carlos e para Roberto. Bateu o martelo com força. O tribunal declara o réu Carlos da Silva inocente de todas as acusações. Alvará de soltura expedido imediatamente. O tribunal explodiu em aplausos. Mariana chorou, cobrindo o rosto machucado. Mas o juiz não parou. Quanto à testemunha Roberto Mendes, diante das provas de vídeo e da agressão em tribunal, decreto sua prisão preventiva por fraude processual, denúncia caluniosa, abuso de autoridade e lesão corporal grave. Roberto foi algemado ali mesmo, tendo seu distintivo e arma arrancados por agentes da corregedoria que entraram na sala. Foi o fim de sua arrogância. Carlos teve as algemas retiradas. Correu para Mariana, ajoelhou-se e tocou sua mão. Vencemos, Mariana. Nós não somos loucos. Não somos bandidos. Ela sorriu com os lábios feridos. A multidão aplaudiu de pé. Ao saírem do tribunal de mãos dadas, Mariana e Carlos foram recebidos por uma multidão do lado de fora. O sol do rio parecia agora iluminar a saída da escuridão. Cartazes de apoio, buzinas, o povo gritando justiça. Eles venceram não por conexões, mas pela coragem de ficar na linha de frente. As lágrimas de Mariana caíram, certas de que Deus viu tudo. Eles saíram não como vítimas, mas como